Olha quem tá aqui com a gente, já a postos, ao vivaço, em vídeo, Silva Júnior, nosso querido narrador desse clássico, podemos dizer assim. Todo mundo nervoso. O narrador fica nervoso nessas horas, assim, nessas horas históricas do futebol brasileiro. Silva Júnior, bom dia pra você. Bom dia, Mayara. Bom dia, Brandão. Bom dia. Estamos aqui, esfregando as mãos, assim, claro. Claro que dá aquele frio na barriga. Um jogo gigante desse, um jogo de Libertadores, valendo uma passagem para semifinais, as duas maiores torcidas do Brasil. É evidente que a gente fica, assim, com frio na barriga, com ansiedade, e as horas vão passar um pouco devagar, eu tenho certeza absoluta hoje, tanto para corintianos, como para flamenguistas, como para quem vai trabalhar nessa partida, nessa transmissão, para quem está envolvido num jogo tão grande de uma forma ou de outra. É realmente um momento especial. É um Corinthians e Flamengo, não é qualquer joguinho, né, Mayara? Oh, com certeza não, né? Mayara, Diz o Mayara Ivan que é copeira. o maior copeira. Acabou as Copas do Grêmio, mas assim, é um clássico internacional, Ivan. Hoje já meteu aí as duas maiores torcidas do planeta se enfrentando, né, Ivan? Eu já exagero mesmo, ô Silva. Agora é o seguinte, a gente tem aí um Flamengo não muito diferente do que se esperava, né? Praticamente fechadinho para esse jogo. Do outro lado, o Corinthians, do técnico Vitor Pereira, que ainda deve levar algumas dúvidas ali até o momento final, né? Para você divulgar as escalações. O Corinthians está numa boa fase no Campeonato Brasileiro, vice-líder do campeonato, Flamengo numa recuperação depois de uma troca de técnicos. Isso tudo fica para trás, na hora que entra em campo para um jogo que vale aquilo ali e pronto, né? É um mata-mata, né? Preciso deixar o contexto de lado. Te pergunto isso só porque eu queria falar o seguinte, Silva Júnior, analise! Boa, Brandão. Cara, eu acho assim, recentemente os times se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians venceu por 1-0 na Neoquímica Arena, aquele gol contra do Rodinei, mas uma outra situação, uma outra competição, campeonato por pontos corridos. Agora são 2 jogos, é um confronto de 180 minutos, jogo de Copa, de uma Libertadores, jogo gigante. E o time do Corinthians, ele tem subido de produção em vários aspectos sob o comando do técnico Vitor Pereira, e especialmente quando joga em casa, mostra realmente que é um time muito difícil de ser batido. Eu vejo o Flamengo com um leve favoritismo pelo elenco que tem, pela qualidade técnica que tem individual dentro do elenco, mas o Corinthians vai passar a definição desse confronto muito pelo que aconteceu no jogo de hoje. Se o Corinthians conseguir fazer um resultado, né, se o Corinthians não temos mais aquele negócio do gol fora de casa, não existe mais essa. Então, se der 1-0 para o Corinthians hoje, 2-1 para o Flamengo na semana que vem no Maracanã, decisão por pênalti e ponto final. Mas é assim, vai passar muito pelos acontecimentos dessa noite, lá na Neoquímica Arena, no jogo, naquela atmosfera que a gente já conhece, com mais de 40 mil pessoas empurrando o time do Corinthians. Mas a definição desse confronto vai passar muito pelos acontecimentos dessa noite, na minha visão. É que o povo fica falando que essa história de jogo de 180 minutos e tal, né? Mas muitas vezes dá pra resolver em 90 também. Tem que entrar ligado. Dá pra resolver em 2, às vezes. No caso de 2019, resolveu em 2, né? O Flamengo virou pra cima. Então tudo pode acontecer. Mas é isso. Eu tô vendo. O que eu tenho notado, Silva, o torcedor corintiano é muito diferente, por exemplo, do começo da temporada, né? E a gente fica aqui sempre falando dos jogos importantes no Band News São Paulo, primeira edição, vendo o WhatsApp da rádio. O torcedor do Corinthians não tava com essa confiança toda, né? Você falou de um leve favoritismo pro lado rubro-negro, mas é impressionante como eu tô vendo o torcedor do Corinthians com uma confiança que há muito tempo eu não via, né? E tem até gente falando o seguinte, assim, ó, Ivan, se o Corinthians ganhar, eu vou encher a sua DM de fotos do Timão, né? Também se o Flamengo ganhar, segura. Mas dá pra entender, né, essa confiança também, né, Silva? Claro. O time faz um grande campeonato brasileiro, tá aí na cola do Palmeiras, tá apenas a 4 pontos da liderança do Campeonato Brasileiro, e especialmente jogando em casa, tem obtido os resultados. Você vê, o Corinthians pegou o Botafogo no último sábado, a gente transmitiu aqui na Band News FM, um time completamente desfigurado, porque exatamente pensando no confronto de hoje contra o Flamengo, o VP colocou um time bastante alternativo. E mesmo assim, a equipe fez o resultado, um golaço do Gustavo Silva, o Mosquito, venceu o Botafogo por 1-0, fez um jogo absolutamente protocolar, estratégico, para se garantir nos 3 pontos e continuar na caça ao líder Palmeiras, né? E o time, mesmo desfigurado,
fez uma partida muito segura, muito sólida. Em nenhum momento o Botafogo ofereceu qualquer ameaça, exceção dos acréscimos. A única chance clara criada pelo time do Botafogo no último sábado diante do Corinthians foi com o Matheus Nascimento, uma cabeçada aos 47 do segundo tempo que o goleiro Cássio defendeu. Foi a única oportunidade que o Botafogo teve. O Corinthians fez um jogo absolutamente seguro, mesmo poupando os seus principais jogadores para a partida de hoje. O Corinthians é muito forte quando joga em casa, especialmente naquela atmosfera que é diferente. Eu sei que semana que vem vai ser um inferno no Maracanã, essa coisa toda, que a torcida do Flamengo também faz a diferença. Mas essa primeira partida de hoje na Neoquímica Arena é muito importante, é fundamental para a definição do confronto. Porque se o Flamengo consegue levar um bom resultado, se empata o jogo, ou se de repente até vence em São Paulo, fica muito difícil para o Corinthians reverter o quadro lá. Agora, se o Corinthians faz a vantagem hoje, o Corinthians é um time que sabe se defender muito bem, que tem bons zagueiros no seu elenco, né? E que mesmo mudando as peças, trocando as peças, a defesa se mantém sólida. Então, se o Corinthians fizer uma vantagem hoje diante do Flamengo, pode realmente se aproximar de uma classificação. E aí, claro que eu vou colocar você numa sinuca de bico. A gente faz isso com todo mundo que participa, aí depois reclama que a pessoa diz não. Mentira, ninguém diz não pra gente aqui. Mas Silva Júnior, se você estivesse aqui participando do bolão da Band News FM, né, que o Ivan está promovendo aqui, em que placar você apostaria? E não pode ficar no muro? Não, aqui não existe isso. Pode, manda um 3x3. Placar pra hoje. Placar pra hoje. Pra hoje, É pra isso? hoje, pra hoje. Pra hoje. Jogo de hoje? É. Então tá bom. Sem ficar no muro, 1-1. Ah, olha só, Precisa nem Ivan. ter. É isso aí. Minha gente. Mas olha, 1-1 é um bom resultado pro Flamengo, por exemplo. É. Eu não, também, negócio de Flamengo com a vantagem. Excelente resultado pro Flamengo. Aí eu sou pouco clubista, né? Impressionante. O Silva Júnior estará por aqui. Furacão Silva Júnior a partir das 9 horas da noite. A bola rola às 9h30. Direto da Neoquímica Arena. Corinthians e Flamengo. Um grande clássico do futebol mundial, intercontinental, interplanetário. É impressionante. A Marília Ruiz nos comentários. O Yuri Queiroga, Juliana Yamaoka nas reportagens. Bruno Camarão comandando as carrapetas da Band News FM para boa parte da rede Band News, para todo mundo no nosso YouTube. Silva, bom jogo para você. Espero que, aí com licença aqui do torcedor corintiano, você narre muitos gols do meu Mengão, tá bom? Um abraço. Tá legal, Brandão. Um abraço para você, para Maiara, para os amigos que acompanham o Band News São Paulo. Logo mais, a partir das 9 da noite, estaremos juntos, então, direto lá da Neoquímica Arena, na ZL, com Corinthians e Flamengo, esse clássico interplanetário. Valeu, Silva. Valeu, Silva. Bom trabalho.